Muito bem-vindo de volta ao podcast A Ressaca dos 30. Esse é um podcast feito por mim mesmo, Rick Deliano, pra quem não me conhece. Muito obrigado. Neste clima natalino que vocês estão vendo aqui atrás, né? Que eu vou trazer uma história que não tem nada de natalina, muito pelo contrário. É uma história dessas que dá um pouco de raiva, pode te gerar alguns gatilhos. Todas as pessoas que escutaram isso ou participaram dessa história no passado, elas ficaram com muita raiva. Sabe aquela história que você fica com raiva? Porque não tem um final assim que a gente espera, aquela justiça pelo que aconteceu. Mas é uma história muito necessária de se contar, porque é uma história 100% real que aconteceu comigo, com algumas outras pessoas. Vocês vão entender, mas é uma história legal pra se escutar. Tem coisas engraçadas aí no meio. E antes eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão vindo aqui, escutando, participando, compartilhando, meus amigos das antigas reaparecendo pra gente bater um papo sobre essas histórias, uma galera nova chegando e falando, olha, nossa, isso é bem parecido com o que aconteceu comigo, então tô feliz com o resultado e vamos pra história sem muita enrolação, vamos começar logo essa história. Vamos dar uma configurada aqui nessa história pra vocês entenderem direitinho. A história basicamente tem um protagonista aí, muito do mal, então a gente vai colocar o nome dele de Nuno, pra ficar mais fácil aqui pra mim. Nuno era um rapaz, essa história aconteceu um pouco mais de 10 anos atrás, né, numa época que eu tava ali terminando a faculdade, eu não sei se eu tava bem terminando ou começando, mas ali na época que eu tava estudando, eu já tinha um perfilzinho mais, tentava ter um perfilzinho mais assim, filhinho de papai, que eu não era, mas as redes sociais tá aí pra isso, pra gente contar o que a gente quiser contar, fazer as pessoas acreditarem naquilo que a gente quiser, se vão acreditar bem, se não vão acreditar, amém. E Nuno era muito esperto com isso, né? Ele era um rapaz muito bonito, eu falo era, não sei se ainda é, ou se tá vivo, se não tá, não sei mais de Nuno, mas ele era muito bonito, um rapaz alto, branco, assim, sabe, uma pele bem clarinha, ele tinha bastante, aquela barba bem fechada, bonita, aquele cabelão preto, tudo muito preto, assim, naquela pele clara, com os olhos claros, dava um combo muito, muito bonito de se ver, se vestia muito bem, usava uns relógios, basicamente ele era aquela pessoa que você olhava e falava assim, filhinho de papai. Nuno tinha uma máquina fotográfica profissional, né? Então essa história ela se passa ali no centro de São Paulo, sabe, Largo do Aroche, que tem muita balada, barzinho, todo pro público LGBT. E aí ela tinha umas dessas cafeterias assim chique, né, que era frequentada aí por uma galerinha que tinha um dinheirinho, porque tudo era muito caro. E de noite eles tinham música ao vivo, rolava MPB, né, que era uma época que a gente gostava muito de escutar MPB, enchia bastante de noite. E aí o Nuno, ele ficava lá tirando foto das pessoas pra postar ali na rede social do local. Então a galera seguia muito o Nuno, porque ele era um fotógrafo e porque ele era um carão bonitão também, pra poder pegar as fotos que ele tirava e etc e tal. Esse lugar, ele não era um lugar muito grande, porque ele tinha um estilo cafeteria, assim, com várias mesinhas pra você estar sentado, então ele não tinha uma pista de dança. Então quando era no final de semana que eles colocavam a música ao vivo, ficava muito cheio, então porque era a galera que tava sentado e o único espaço que sobrava, que era os corredorzinhos, tava a galera que tava em pé ali, flertando, dançando. Era muito legal, porque o banheiro ficava no final, no segundo piso, no final. Então, pra você chegar no banheiro, você já via todo mundo, você já se relava em todo mundo, né? Naquele apertinho ali. Quando via, já tava beijando. Enquanto você esperava alguém sair do banheiro pra você entrar, você já tava dando uns beijos, sem muito compromisso, tá? Beijo, tchau. E é isso. Nuno sempre abordando as pessoas pra gente fazer as fotos, né? E aí já rolou uma troca de olhares, assim. Na verdade, eu olhei, porque eu sempre olhei mesmo. E eu senti que Nuno retribuiu o olhar. Só que como ele tava trabalhando, né? Passou o Facebook dele pra mim na época, eu peguei o Facebook dele, coisa e tal, pra gente se falar depois, porque não ia rolar nada, ele tava trabalhando, enfim. Só que depois não deu tempo de eu conhecer, marcar nada com o Nuno, conversar nem nada. Por quê? Como era época de carnaval, eu cheguei a fazer uma viagem com uns amigos meus e lá eu conheci um outro rapaz, só que esse foi muito rápido. Quando eu vi, ele me chamou pra sair, daqui a pouco a gente já tava namorando sério, e Nuno não passou de um contatinho que nunca aconteceu, mas que tava ali na minha rede social, né? Durante esse período do namoro, nunca falei com o Nuno. Eu respeitei ali meu relacionamento, foi um relacionamento muito legal, muito feliz, mas um dia acabou. E aí eu fiz igual qualquer adolescente ali. Adolescente, né, gente? Começo ali, a gente já é adulto. Eu não sei, eu tinha 20 e tantos anos. Começo ali, eu não vou saber lembrar a idade, mas era ali 20 e alguma coisinha. Mas tava com os hormônios à flor da pele, aí a gente tem aquele ego dentro da gente que todo mundo faz quando termina um relacionamento, que nessa época todo mundo começa a postar
foto na academia, com roupa nova, saindo com os amigos, porque, né, a necessidade de mostrar eu superei. E a gente sabe que no final da noite volta todo mundo pra casa, chora. Isso quando a gente não pega o celular pra mandar mensagem pro ex e depois no outro dia se arrepende. Mas eu estava fazendo isso e foi muito rápido, porque Nuno parecia que sentiu o cheiro ali, de que eu tava solteiro, sabe? A gente nunca tinha se falado. Desde o dia que eu vi ele lá na balada, a gente trocou as redes sociais ali e nunca conversamos. E aí, Nuno me mandou uma mensagem. E aí, não sei o quê. Comentando das minhas fotos, porque ele tava olhando minhas fotos e eu viajava. Esse relacionamento antes de acabar, a gente fazia muita coisa junto. A gente viajou, foi pra Argentina. Então eu tinha muita foto, assim, movimentando. Assim, através das redes sociais, quem olhasse, eu também era um boyzinho, né? Eu postava ali só os melhores momentos da minha vida. E Nuno ali falou, legal, nossa, eu vi que não sei o que, vamos sair, vamos conversar qualquer dia. Claro, vamos, um gato daquele, eu solteiro, nada melhor, né? Na minha cabeça eu já pensando, olha, gente, já vou começar a namorar, vou casar, a gente vai postar foto, o outro vai... sabe? E aí, marquei, saí com o Nuno, nos conhecemos, conversamos. E aí, gente, presta atenção, olha que loucura. Foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. Rapidamente, as nossas conversas começaram a bater. Tudo que eu gostava, Nuno gostava também. Nuno tinha aquele perfil de pessoa, porque eu já tava numa época da vida que eu não queria sair com uma pessoa que não tinha planos pro futuro. Sabe essa pessoa que, tô vivendo só hoje? Não. Eu queria conhecer uma pessoa que pensasse grande, sabe? Uma pessoa que, olha, vamos caminhar nessa estrada de mão dadas e vamos conquistar alguma coisa. E aí ele chegou com todo esse repertório, assim, pronto. E eu falei assim, meu Deus, onde que esse homem tava que eu não conhecia ele antes? Nuno, ele era muito agitado. E aí ele te tirava da zona de conforto. Passei final de semana com esse Nuno, a gente foi, se hospedou, pegou pernoite, no outro dia acordava, tinha já outra atividade pra fazer, ia não sei pra onde, ia comer, ia pra casa dos amigos. Nuno gostava de fumar um beckzinho. Eu ficava meio assim, falava quem tá fumando é ele, problema dele, mas tudo bem. Gente, quando o cara é bonito, a gente aceita muito. Aí tá o defeito, a gente aceita muita coisa, porque já existe, não vem falar que não existe sinais, os sinais estão lá, a gente aqui não vê. Curti um final de semana incrível com o Nuno, foi tudo uma delícia, tudo se encaixava perfeito nos seus devidos lugares, e quando eu tava terminando esse final de semana, Nuno, eu pensando comigo, vamos supor que era domingo, provavelmente mais ou menos meio-dia, acordamos, tomamos um café, e eu pensando assim, ai meu Deus, quero ir embora, eu tava cansado, porque era muita informação, muita coisa acontecendo, dava a impressão que a gente já tava namorando, praticamente, de tanto que a gente tinha conseguido viver juntos em um único final de semana. E aí, eu pensando, né? Ai, nossa, eu vou pra casa, coisa e tal. Nuno, não, vamos continuar o dia. O que você vai fazer? Eu falei, não, tem que ir pra casa, vou arrumar algumas coisas, não sei o que. Não, vou com você, eu te ajudo. Falei, bom, então tá, né? Nuno foi lá pra minha casa. Eu morava perto de uma estação, que é a estação Jabaquara, que é na zona sul de São Paulo. E quando chegou lá em casa, Nuno pegou e falou assim, nossa, eu tenho uns amigos que moram aqui próximo. Que moravam numa estação que era 3 estações depois, ali da onde eu morava. Aí, conversando, Nuno pegou e falou assim, que tal então? Eu tenho uns amigos que moram aqui perto, vou mandar uma mensagem pra eles, tudo bem? Se eles virem aqui, eu peço pra eles trazerem alguma coisa, a gente faz uma socialzinha aqui. Falei, tá bom, né? Falei, bom, então deixa eu apressar pra arrumar, né? Limpar ali tudo que eu tinha pra limpar. Minha mãe não tava em casa, mas eu tinha minhas obrigações, porque senão minha mãe, nossa senhora. Corri pra cozinha, fui lavar a louça e Nuno tava sentado lá no sofá. Eu coloquei o meu celular no YouTube e do celular eu passava pro som da casa via Bluetooth, sabe? Pra tocar. Só que eu não tinha aquele YouTube Premium, sabe? Que você não tem os comerciais. Era aquele YouTube, acabava uma música, passava um comercial. E Nuno chegou e falou pra mim assim, nossa, você não tem o Spotify? Na época eu não conhecia muito ainda, né? Aí eu falei, não tem. Ele falou assim, eu tenho uma conta Premium, eu posso colocar uma outra pessoa na minha conta. Dá aqui seu telefone que eu vou fazer o login pra você usar um perfil. Aí eu falei, tá bom. Aí, Nuno demorando ali pra fazer o login no meu telefone, eu fui pra cozinha, pensei assim comigo, quer ficar fuçando pra ver se eu tô falando com uma outra pessoa? Mas na minha cabeça, tipo assim, tá tudo bem, eu não tava falando com mais ninguém, se eu tivesse falando com alguém mais também, pra mim tava tudo bem. Eu era solteiro, a gente tinha acabado de começar a ficar ali naquele final de semana, né? Então eu tava bem tranquilo, assim. Falei, deixa ele revirar. Se ele quiser revirar, deixa ele revirar. Terminei de fazer algumas coisas, voltei ali pra sala, coisa e tal. Nisso de vai pra lá, vem pra cá. Enquanto eu tava na cozinha de novo, o Nuno fala assim pra mim, vou ali abrir o portão que eles chegaram. Nuno foi abrir o portão pra essa galera. Chegou, eles estavam mais ou menos umas 5 pessoas. Acho que tinha umas 2 meninas, uns 3 rapazes. Tudo uma galera assim com uma cara já de
bem loucão, bem ressacados. A galera que ia trazer as coisas pra fazer aquela resenha, aquela social ali, tinha cada uma latinha de cerveja na sua mão. Não trouxeram nada, a não ser o beck tava aceso. Entraram na minha casa já meio que fumando. E eu, assim, pelo amor de Deus, falei, não, gente, dentro da minha casa não, né? Ficaram ali fumando ali no quintal ali fora, conversa vai, conversa vem. Eu não consegui me enturmar muito com aquela galera, mas pensei assim, aqui também tô cansado, né? Quando a gente tá cansado, tudo parece que é chato. E graças a Deus chegou um momento que Nuno foi embora. Graças a Deus foi embora com os amigos dele agora, né? Quem sabe na próxima. E aí fiquei pensando, Nuno era tão bonito, né? E eu tava enfrentando ali fazendo coisas numa frequência tão rápida de loucura, de vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Nem era eu aquela pessoa, mas, né? Eu carente, um homem bonito. Quando foi no outro dia, eu trabalhava num escritório. Então quando eu chegava, eu sentava e abria o meu e-mail pessoal também, porque no meu e-mail pessoal eu recebia alguns e-mails ali da empresa, então eu olhava todos os meus e-mails. E aí tinha um e-mail desses carros de aplicativo. Vou falar, da Uber. Tinha um e-mail lá da Uber falando pra eu avaliar como que foi a corrida. Também pergunta se você quer dar uma gorjeta, né? E aí era uma corrida num valor de R$30. E aí eu olhei o e-mail e falei, ué, peraí, quando que eu fiz essa corrida, né? E aí a corrida era no dia anterior, num horário que era mais ou menos o final da tarde que eu tava ali na minha casa. E vinha do bairro, que dava aquelas 3 estações antes da minha casa, que era basicamente onde moravam os amigos de Nuno. Sabe quando a ficha cai, mas você meio que não quer acreditar? Eu falei assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, ele pediu Então era por isso que ele tava com o meu telefone, né? Ele pediu o Uber do meu telefone, coisa e tal, né? Que coisa feia, mas vou perguntar pra ele. E na minha cabeça eu falei assim, vou perguntar, ele não tem como mentir, ele vai pedir desculpa, vai dar o endereço. Pra mim, na verdade, aqueles R$30 não ia nem fazer falta, mas bateu um alerta ali, né? Nesse momento foi aí que eu comecei a reparar os sinais, assim, sabe? Que eu peguei e falei assim, é mesmo, quando os amigos dele chegou, lembra que eu falei? Ele falou assim, vou abrir o portão que eles já chegaram. Eles não tocaram a campainha. E o telefone do Nuno não tocou. Então, como que o Nuno sabia que eles tinham chego? Porque ele tava acompanhando pelo meu telefone, no aplicativo. Ligo pra Nuno e falo, Nuno, ontem por um acaso você pediu Uber pros seus amigos do meu telefone? Nessa hora, Nuno virou outra pessoa, né? Não, como assim? Não, você tá louco? Eu não pedi nada. Minha amiga pediu do telefone dela. Aí eu peguei e falei pra ele assim, falei, sério? Então, faz um favor pra mim, pergunta pra fulana, fala pra fulana me mandar o print, né? A cópia aí da tela que ela pagou essa corrida, porque aí eu vou mandar aqui no e-mail pro Uber, vou falar assim, olha, houve uma troca de sinais aí, vocês estão cobrando no cartão errado, porque eu não pedi nada do meu cartão. Eu não consigo falar pra vocês se por algum momento eu consegui acreditar nessa minha própria desculpa que eu estava dando ali pra situação, mas eu não queria ser agressivo direto com ele, de falar assim, você fez e tarará, porque era um cara super legal, super bonito, né? Eu queria tentar, tava gostoso. Gente, não me julga, tá? Se vocês vissem ele, vocês iam me dar razão. E aí, ele, não, tá, que não sei o quê. Meio que ficou essa conversa, vai pra lá, vai pra cá, nada resolvia. E eu comecei a ficar, sabe quando o sangue vai subindo? Porque eu falei assim, não, de trouxa ninguém vai me fazer. Consegui entrar em contato com a menina. E aí, assim que eu perguntei pra ela, ela já ficou muito, não sei de nada, que não sei o quê. E já querendo meio que não falar, não me responder, tipo, me cortar, tipo, eu não sou tua amiga, não tenho o que falar com você. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, peraí, não, eu tô te fazendo uma pergunta porque o seu amigo falou que você pediu o Uber que veio pra minha casa, mas eu tenho essa cobrança no meu cartão. Não sei, que não quero saber. Eu falei, não, você tem que saber, porque senão eu vou chamar a polícia aqui, eu vou dar o seu nome também. Aliás, é porque quem tava dentro do Uber era você e teus amigos. Não, conversa com ele que foi ele que pediu, não sei o quê. Então, ela confirmou, quando eu disse que ia envolver a polícia, ela confirmou que foi ele que pediu. E ele, nesse momento, tipo assim, que eu tava louco, que eu tava criando coisa, então, tipo assim, foda-se, meio que me deu um bloco, né? Não vou assumir o que eu fiz e agora você me perdeu. Nesse momento, é uma mistura de sentimentos que vem dentro da gente, porque assim, além de me fazer de trouxa, é você que vai terminar comigo ainda? Eu não, sabe? Era uma coisa que tocou a minha ferida. Foi sabe? Pega lá dentro, assim, toca na ferida. Dei uma desculpa pra mim mesmo, tentei me convencer de que, deixa pra lá, né? Melhor que acontece isso agora, que eu evito ter um problema no futuro. Bora viver a vida. Então, assim, depois de eu mesmo tentar me consolar ali de que vai ser melhor assim, quando eu entro no meu telefone, que eu vou entrar ali nas redes sociais, muitos posts ali de pessoas que eu não conhecia. Eu falei, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui com o meu telefone. E aí eu me dei conta que o meu não era o meu Facebook, o meu aplicativo do Facebook estava logado à conta de Nuno, queridos. O que vocês fariam? Sem julgamentos aqui, gente. Eu peguei o telefone de Nuno e comecei a
vasculhar tudo, porque eu tava com o ego ferido, né? Com raiva do que ele fez comigo. Porque, assim, era uma mistura de ego ferido e raiva. Porque, tipo assim, você é pilantra comigo e ainda você me dá um pé na bunda porque eu não sirvo pra você porque eu sou doido. Quando eu comecei a vasculhar o telefone dele, tinha muitas mensagens nesse momento que eu fiquei online. Começava a pitar muitas coisas. Eu falava, gente, o cara é tão bonito assim, né? E era basicamente todos homens ali. Aí falava, Nuno, que não sei o que, pelo amor de Deus, me atende, fala comigo, não faz isso comigo, não sei o que. Eu comecei a entrar nas conversas e, gente, eu comecei a descobrir que era mais de 10 pessoas, eu não conseguia acompanhar, porque eu comecei a voltar as histórias lá do começo. Quando eu vi o que tava acontecendo, eu comecei a voltar o começo da história pra eu entender o que tava acontecendo. Então não dava pra ver todas as mensagens que tinha lá. Mas basicamente umas 10 pessoas eu consegui ler e eram pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu passei, de conhecer o Nuno, se envolver ali com ele, porque era um rapaz muito bonito, a pessoa se envolvia e ele se aproveitava de um único pequeno momento de confiança que a pessoa deu pra ele e ele começava a dar golpe nas pessoas. Atenção, porque eu não tô falando de golpes dele pedir um Uber, que nem ele fez no meu. Os meus 30 reais não foi nada perto do que eu li ali naquelas conversas. Pra vocês terem noção, tinha pessoas que tava reclamando que ele saiu pra comprar um pão, sabe? Ai, dormiu junto, foi ali na padaria, vai comprar um pão, a pessoa deu o cartão pro Nuno ir lá comprar um pão, que já é um absurdo, porque você dorme na minha casa e ainda no café da manhã você não tem a coragem de pegar o seu dinheiro e ir lá na padaria e comprar um pão. Mas como eu falei, né? Aquela beleza encantadora dele, meu filho, você dava tudo. E aí, nisso dele sair pra comprar o pão, Nuno não voltava. Ele passava no caixa eletrônico. Muitas contas, não sei se ainda hoje é assim, mas naquela época tinha nas contas ficava, às vezes, um limite de empréstimo pré-aprovado no caixa 24 horas que você conseguia dar sim e já sacar aquele dinheiro ali na hora. E Nuno sacou dinheiros altíssimos da conta dessa pessoa e ainda passou no shopping com cartão de crédito e tirou celulares, comprou celulares caros. E aí ele nunca mais falava com a pessoa. Só que ele não bloqueava a pessoa, porque ele tinha esse perfil de falar pra pessoa, você tá louco, sabe? De nada a ver. Alguns ele ignorava total. Eu sei que eu comecei a ler aquilo começou a me fazer mal num ponto, porque eu falei assim, meu Deus, isso não pode ficar assim. E por mais que ele não fez nada grande comigo, eu falei, mas isso não pode ficar assim. Eu tive uma ideia de, eu falei assim, eu tô com o Facebook dele logado aqui, eu vou... Como ele era muito popular, falei, eu vou abrir uma live no Facebook dele e vou contar pra todo mundo o que tá acontecendo. Aí eu sabia que se eu fizesse isso ali no período da tarde, ele tivesse... Rapidamente ele ia ver e ele ia trocar a senha, a live ia cair. Então eu tive a esperteza de esperar, acordar no outro dia cedo, porque eu sabia que não gostava de acordar cedo. E aí eu iniciei a live. Antes eu tinha tirado print de todas as conversas dessas pessoas pedindo ali, pelo amor de Deus, né? Olha o que você fez comigo, Nuno, pelo amor de Deus. Que as pessoas ficavam meio que sem acreditar, assim, sabe? Tipo, volta. Eu acho que era aquela mesma sensação que eu tinha. Por mais que você via que tinha alguma coisa errado, também dava aquela coisa de você não querer perder aquele cara. Ou no caso deles, não sei, porque era muito grande, era golpes muito bem, assim, sabe? O golpista do Tinder, coisas, sabe? Pesada, dinheiro grande. E aí eu fiz essa live de manhã, comecei essa live de manhã, depois que eu já tinha guardado todas as provas das conversas ali, dos crimes que ele cometeu ali com essas outras pessoas. E comecei a falar. Rapidamente, tinha, tipo assim, umas 3.000 pessoas na live dele. E aí, entre essas pessoas, deviam ter amigos dele que começaram a ligar pra ele e falar assim, olha, alguém hackeou o seu Facebook, tem um cara falando isso de você. Então a live caiu e aí Nuno me ligou, me xingando de tudo quanto é nome, que ele ia na delegacia, que ele ia fazer um boletim de ocorrência contra mim, que ele ia me processar por invasão. E aí ele sabia falar bem também, então ele tinha alguns nomes, assim, que a gente, né, fala, né, porque é crime, você não pode entrar na privacidade de ninguém, na rede social de ninguém, né? Eu não sei o nome pra isso, mas você não pode. E aí eu falei pra ele assim, tá bom, pode ir, eu vou junto com você, porque eu vou mostrar o extrato do meu cartão, né? E também vou mostrar, e mandei os prints pra ele, falei, vou mostrar todas essas conversas aqui, olha, porque realmente, graças a Deus, eu tive tempo de me livrar de passar por esse tamanho de prejuízo. Nesse momento, ele viu que meio que assim, que eu não tava pra brincadeira. Olha, eu posso até ter uma cara de bobinho, mas não pisa no meu calo. Né, Nuno? Você lembra? Não pisa no meu calo. E aí, fez ameaça, mas ficou naquela. E algumas pessoas depois começaram a entrar em contato comigo no meu Facebook, porque eu já não tinha mais acesso ao Facebook dele, então as pessoas começaram a entrar em contato comigo e começaram a me dar mais detalhes da história. Entre essas pessoas, conheci... Deixa eu dar um nome aqui pra essa pessoa. Vamos chamar ele de Tatu. Conheci o Tatu. O Tatu, olha que engraçado, o Tatu tinha o mesmo signo que eu, fazia aniversário no mesmo dia que eu, e também foi vítima de Nuno.
Tatu também era um gato, né? Tatu me chamou pra gente se ver, pra gente se conhecer, que ele queria contar as histórias. Tatu tava muito abalado, porque Tatu também tinha uma dívida aí, que mexeu bastante ali com a economia dele. E saímos, eu e Tatu. Temos uns beijos, não sei. Mas a gente ficou amigo. Beijo, Tatu. A gente manteve uma amizade. E aí eu fui junto com o Tatu, porque o Tatu falou assim: você tem coragem de ir na delegacia pra prestar um boletim? Porque eu já fiz. Eu encontrei com outras. Eu acho que ele já tinha encontrado com outras pessoas também. E eles meio que tinham feito esses boletins. Eu falei: não, bora, vamos lá. Fui na tal delegacia de um delegado que já tava ali. Já sabia dos casos, com o nome de Nuno. E tinha todos esses prints, essas provas, tudo. E o delegado, ele foi muito sincero, assim, de que já tinha mais de 30 tipos de denúncias contra ele, de boletins abertos contra Nuno, e que infelizmente que não dava pra fazer nada, que eles tentavam procurar, meio que não achava Nuno, descobri que mãe de Nuno era picareta como ele, então quando eles apareciam lá na casa dele, a mãe dele sempre dava uma desculpa, e aí também não tinha flagrante, sabe? Tem todo um rolê assim, enfim, não conseguimos fazer nada contra, ele desapareceu, porque foi muita gente que viu ali, assistiu a live, muita gente acreditou, a galera que tinha sofrido e que tava com vergonha de contar o que aconteceu nesse momento, eles ganharam vozes. Um menino ali falou, então vamos levantar a bandeira também. Então ficou um burburinho, né, com o nome dele. Então ele meio que desapareceu. O tempo passou, eu nunca mais procurei pra saber de Nuno. Às vezes que eu procurei, eu já tava bloqueado, então eu não tinha como achar ele, tava bloqueado em tudo. Hoje, praticamente, deve ser muito impossível, porque isso aconteceu mais de 10 anos atrás. Ganhei um amigo, Tatu. Tatu foi um fofo. Tatu também era fotógrafo, olha que incrível. E aí, na época, eu até fazia umas fotos tava começando a mexer com o Instagram, e aí Tatu foi meu fotógrafo, assim, fez umas fotos bem bonitas minhas, assim, postamos lá, mas eu trouxe essa história aqui, além, não só pra trazer essa raiva, porque dá uma raiva de Nuno, não dá vontade de se vingar, mas porque semana passada, quando eu tava falando do rolê do bate-papo na internet, a internet vem nessa época dos anos 2000, e aí eu apresentei pra vocês que apesar de ser legal essa época do bate-papo, que era perigoso, porque você conhecia ali umas pessoas que de repente não poderia ser aquela pessoa que você achava que era. E aí, eu hoje trago o contraste dessa história, né? Porque o Nuno eu não conheci na internet, mas foi graças à internet que eu descobri tudo o que ele tava fazendo e consegui meio que... Eu acho que eu consegui dar um susto, assim, em Nuno, sabe? Eu queria muito saber, gente, o que aconteceu com esse rapaz. Desejo que você vá pra casa do... Tô brincando! Mas assim, então é isso, tá? Fiquem alerta. Mulheres, homens, meninos, meninas, meniners, fiquem bem alertas aí. Não fiquem tão vulnerável. Lembra? Essa era a palavra que eu queria falar no começo. Quando a gente termina, a gente fica muito vulnerável. Cuidado, se cura primeiro, porque a gente fica muito vulnerável e existem pessoas assim. Gente, não é só coisa que a gente vê em série, não é só coisa de filme. Existem vários tipos de Nunos espalhados aí pelo mundão. Então é isso, queridos amigos que lembram dessa história, me chama lá pra gente conversar sobre isso, que eu vim trazer aqui esse caso aqui, eu tive que passar por cima de um orgulho ferido, sabe? Pra contar isso pra vocês. Mas olha, super beijo, obrigado pra quem acompanhou. Me escreve, eu gosto quando vocês entram em contato comigo, tá? Até o próximo episódio, beijo!